Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Visão Condominial, aqui no canal 6 da Claro e nas redes sociais da TV Banqueta. E hoje o nosso convidado é o ilustríssimo Dr. Carlos, presidente do Sindicom MG. Seja muito bem-vindo, doutor, ao programa Visão Condominial. Muito obrigado pelo convite, né? Fico muito honrado estar aqui. Só tenho a agradecer a gentileza e o convite. Prazer é todo nosso. A educação desse doutor me fascina, tá vendo? A honra é toda nossa, doutor, né? A gente tem feito uma escalada de melhorar a qualidade do programa e hoje é brilhantado aí com sua presença. Modesto do apresentador, viu? Muito modesto. Doutor, vamos lá. Falando para todo mundo de casa, né? Para quem não sabe, doutor Carlos é presidente do Sindicom, é advogado condominial, já na área aí há muitos anos. Eu pedi para que o senhor faça uma apresentação, né? Quem é o doutor Carlos? Olha, eu sou Carlos Eduardo Alves de Queiroz, estou presidente do Sindicom MG, sou síndico e subsíndico e participo do conselho de 6 condomínios e estou na Associação Nacional dos Advogados Condominialistas, aqui no estado. Eu sou diretor regional e atuo nesta área há muitos anos, há muitos e muitos anos. Então vamos lá. Deu para perceber aí, né, pessoal, que cada um dos temas que ele falou, cada uma das representações que ele tem, dá para fazer um programa só disso. Mas como o tempo dele é muito curto, nós vamos ter que sintetizar tudo em um único programa. Então, doutor, vou pedir primeiro para o senhor poder falar do Sindicom. O que é o Sindicom, como que funciona, o que levou o senhor a ser presidente, a estar no Sindicom e brilhantemente liderando o Sindicom atualmente. Olha, eu fui convidado a princípio pelo Elton Donato Nascimento, que foi o fundador, a participar do Sindicom. Por quê? Eu comecei minha trajetória fora do Brasil. Primeiro foi administrando um acampamento com em torno aí de 4.000 pessoas só e tinha toda uma infraestrutura. E quando eu retornei e fui mexer na área de condominial, o Elton me convidou e eu não pude recusar. Uhum. Então, nesse convite eu fui secretário e vice-presidente. Uhum. E aí fui vice-presidente do Elton e às vezes ele afastava com algum problema de saúde, ou problemas diversos que a gente tinha. Sim. E falava, não, ele afastava e eu às vezes representava muito o sindicato. E como eu advogo na área e já era síndico e participava de muitas das assembleias, eu falei, gente, por que não continuar no Sindicom? E quando o Elton Donato ele teve um problema de saúde, falou que não ia mais ter condições de ficar à frente, eu era o vice dele, nas eleições me elegeram para ser o presidente. Eu me interessei porque eu já estava bem entrosado nas negociações, no segmento de condomínio. E tem quanto tempo que o senhor está presidente do Sindicom? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos já. Mais de 10 anos. Então, agora eu vou explicar aqui para o pessoal a diferença, né, do Sindicom, Sindeac. As pessoas às vezes ouvem falar e não entendem bem a situação. Então, o Sindeac ele vai defender ali. Pessoal, eu vou falar de grosso modo aqui, para que vocês possam entender. Me corrija, doutor, se eu falar alguma besteira. O Sindeac é a instituição que vai defender ali o direito dos empregados. E o Sindicom vai defender o direito dos empregadores. Então, em setembro, a gente tem a convenção e o Dr. Carlos vai lá representar o Sindicom. Só podia explicar para a gente um pouquinho dessa logística de como que funciona esse acordo coletivo que sai em setembro? Olha, bem resumidamente, o que ocorre? Nós recebemos a pauta do Sindeac,
publicamos um edital, né, fazemos a nossa assembleia para discutirmos o índice, qual o índice que vai ser negociado e a margem que podemos negociar. Eles mandam uma pauta com um número de reivindicações bem expressivo. Então a gente estuda a pauta e depois que nós temos as nossas reuniões, que chegamos no Sindicom, que é o patronal, no índice que vai ser negociado, nós marcamos com ele uma reunião com o Sindeac. E ali nós começamos as negociações, né, para ver o índice ideal. Eles sempre querem um valor bem mais expressivo, a categoria. E a gente, por outro lado, nós não podemos também concordar com aquele pedido, porque muitas vezes é aquela velha expressão: é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Mas nós temos que lembrar que no condomínio moram empresários, moram assalariados, CLT, autônomos, aposentados. Então tem que ser algo compatível com o bolso de todos, porque nós negociamos também para os shoppings e a parte hotéis. É uma convenção. Depois que nós fechamos a de condomínio, nós fechamos de shoppings e a parte hotéis, que tem algumas funções que só essa turma, né, desse segmento tem. Então, essa negociação, o que ocorre? Ela pode ter uma, duas, três, uma jamais vai ter. Né? Temos ali, já tivemos convenções que demoraram 9 meses para fechar. Nunca vai ser ali na conciliação, não, né? Às vezes dá a conciliação, né? Mas aí tem, às vezes, a interferência da Superintendência Regional do Trabalho, quando não que solicita a mediação, se não chegar num acordo, às vezes vai para o Ministério Público do Trabalho, pode ir para o tribunal, para a sessão de dissídio coletivo, até chegarmos num acordo. Então, é uma trajetória desgastante e longa, porque os empregados, por outro lado, né, pressionam lá o sindicato para conseguirem algumas coisas que, para os condomínios, não é inviável, né? Inviável. Né? Eu já tive sindicato do interior que a gente negocia em janeiro, outros em março, outros em maio. O que ele fala? Não, nossa região aqui é rica, então os condomínios têm condições de pagar. Olha, glória a Deus que a região é próspera, mas a gente tem que ter uma realidade. Porque da mesma forma que a região é uma região diferente economicamente, mas nós temos que visar todos os prédios, não só aqueles que têm pessoas com alto poder aquisitivo, como o aposentado, que ali ele tem, às vezes, um medicamento e tudo, a gente tem que espelhar. Então, a negociação é demorada, desgastante, mas sempre pode não ser a convenção ideal, mas conseguimos chegar num acordo. É a que mais se aproxima da realidade, né? Ali, e aí é preciso ficar muito claro isso, né? Obviamente, os colaboradores, né? Os importantes colaboradores do mercado condominial, eles sempre vão querer o que fica melhor para eles, mas é o que é possível para não inviabilizar os condomínios. É melhor do que, de repente, que haja dispensa. Nós não vamos ter condição de pagar isso aqui que ficou definido, nós vamos ter que dispensar metade das pessoas que estão aqui. Não é isso, doutor? Isso. Já tivemos notícias, né, que teve condomínio que não teve condições, que era um condomínio assim, bem modesto, onde foi distribuído a limpeza entre os condôminos que não tinham condições de pagar um colaborador para poder fazer a limpeza. Nós administramos condomínio nesse perfil. Então, que a limpeza é literalmente rateada ali para os condôminos. Cada semana
é um apartamento que é responsável por limpar. Então, não é, você vê que é uma realidade que, inclusive, você tem conhecimento e a proximidade com esta realidade. Sim. Então, algumas pessoas até acham estranho, mas não, é uma forma deles ali, o dinheiro que eles iam pagar um colaborador, eles utilizam para pagar uma luz da área comum, eles usam, às vezes, para fazer uma pequena melhoria, juntando ali, consertar um portão, uma chave eletrônica, ou fazer pequenos reparos. As manutenções do dia a dia. Né? As manutenções do dia a dia. Porque um condomínio ele requer manutenções das mais diversas, de telhado a água, né? Exatamente. Que passa nas paredes e o portão de entrada. Isso. É exatamente isso. E aí, doutor, em frente ao Sindicom ali, o que o senhor pode destacar de mais importante que tem sido realizado aí nesses últimos anos, aí na sua gestão como presidente? No auge da pandemia, nós tivemos que negociar com os sindicatos colaboradores, né, baseado em leis federais e municipais, uma quantidade grande, porque naquela época as pessoas, por exemplo, elas queriam fazer festa em plena pandemia, sendo que não podiam, né? Aí eles ligavam para o Sindicom. O Sindicom, vamos dizer, ele talvez seja um dos únicos sindicatos que funcionou o tempo todo, com os cuidados necessários para os colaboradores e eu lá frequentando para dar orientação para o sindicato. E o que ocorre? Nós, lá no sindicato, a gente tem cursos, por exemplo, nós temos palestras, nós temos o Dia do Síndico, que é feito em parceria com o Jornal do Síndico. Então a gente tem procurado fazer muitas coisas em prol da categoria. Então, eu posso dizer que nós fizemos muitas coisas durante esse tempo e procuramos fazer dentro da medida do possível, boas ações para valorizar também o síndico. Isso é importante, né? Porque o síndico está no dia a dia do condomínio ali. E assim, falando do Sindicom, tem algum projeto que está em andamento, que vem aí para ajudar mais as pessoas? Tem alguma coisa que o senhor poderia compartilhar conosco? Nós estamos, inclusive, no projeto agora de um app para poder facilitar a comunicação. E nós vamos, no dia 3 e 4 de outubro, fazer um curso de síndico. Olha para você ver, nós estamos com um projeto já para poder fazer um curso. Agora, por exemplo, nós estamos negociando porque nesses tempos atuais tem tido muito conflito nos condomínios. Demais. Então nós estamos negociando com a mediadora de São Paulo, a Ana Pretel, e a Ana Marcondes Bittencourt, aqui de Minas, para a gente fazer um workshop de conciliação. São projetos. Muito importante. E projetos, né, importantes para poder verificar essa possibilidade, né? Porque o síndico tem que ser um conciliador. Então, ali treinar as pessoas, fazer essa palestra aberta. E lembrando, sem custo para os condomínios, né? Sem custo. E nós estamos também já planejando um dia do síndico no final do ano, mas são vagas limitadas, só para 500 pessoas. Junto com o Jornal do Síndico. Márcio Paranhos. A gente já participou, muito bom. Pra você ver, o Márcio Paranhos, por exemplo, nós tivemos o primeiro dia do síndico, foi num prédio, lá na Avenida Getúlio Vargas, e o Márcio teve a ideia de servir lá uma massa, e todo mundo ali se servindo com o prato no punho, né? Que chama na mão mesmo, né? E hoje nós fazemos para 500 pessoas, tem um café de boas-vindas. Né? Tem um banquete, então pode falar. Tem, que eu já fui, já vi como é que é. A gente tem um café de boas-vindas, depois temos o almoço para todos, sem custo também. Né? Isso é muito interessante. São projetos que a gente vai fazendo e trazemos, por exemplo, é um projeto do Sindicom,
trazer o Rodrigo Carpati, de São Paulo, né, para falar, e outros palestrantes, que nós já estamos olhando também, já estamos vendo a possibilidade deles participarem, para trazer conhecimentos de outras cidades, de outro estado, para poder enriquecer os nossos eventos. Isso é um planejamento, né? Uhum. Que nós estamos planejando já com estas ideias para poder fazer um dia do síndico. E a gente, ao longo disso, a gente tem procurado trazer palestrantes de fora para poder, ao longo desses períodos, né, vamos dizer, trazer conhecimento. Enriquecer cada vez mais os nossos amigos síndicos, e não só os síndicos orgânicos, né, que muitos síndicos profissionais participam desse evento. Isso. O síndico profissional ainda não tem o KNAI, né? Ele é o que chama muito de síndico externo. Outros dão o nome de síndico profissional. Mas a profissão ainda não foi deliberada, não tem o KNAI de síndico profissional. Mas lá tem muitos. Mas muitos. Às vezes você fala 500 pessoas, mas só em Belo Horizonte nós temos em torno de 30 mil condomínios. E nós juntamos a região metropolitana também, que tem outros milhares. Então, às vezes, tem um síndico ali que ele é síndico de 10 prédios, 20, 30, 50 prédios. Sim. Então, você fala, no meio dos 500 ali, nós temos milhares de condomínios sendo representados, como você disse, né? O síndico profissional e como o síndico orgânico. Exatamente. E o evento é ótimo. As vagas são limitadas. Isso. Né? Eu falo de cadeira porque nós já participamos e pretendemos participar novamente esse será ano. Uma honra, viu? Vou cobrar, hein? A honra vai ser nossa. Vou cobrar. Então, pessoal, é isso. Dessa forma, a gente vai chegando aí ao final do primeiro bloco e já já a gente volta para o segundo. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Ai, mãe, clica nesse botão aqui, ó. Tá, mãe, tá quase lá. Só falta isso aqui. Agora é só você vir pagar a guia e foi. Aê! Você deve estar se perguntando por que alguém ficaria tão feliz em pagar o IPTU. É simples, porque em Nova Lima você contribui e a prefeitura investe no que mais importa, nos novalimenses. Nova Lima, Nova Lima. Afinal, quem não fica feliz ao saber que 5 novas escolas vão ser construídas e 28 reformadas, com a inauguração do Centro de Imagem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o lançamento do programa Bem Cuidar, com a implantação do botão de pânico, com mais de 22 mil pontos de iluminação pública modernizados com lâmpadas de LED. É tanta coisa boa sendo feita pela Prefeitura de Nova Lima que contribuir com o IPTU deixou de ser obrigação por aqui. Virou a certeza de mais qualidade de vida para todos. Baixe a guia no Nova Lima App e, em caso de dúvidas, ligue para o 156. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tecton Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectonadministradora.com.br. Dengue, Zika,
chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Voltando aqui para o segundo bloco do programa Visão Condominial com o Dr. Carlos. Agora a gente vai deixar de falar com o Dr. Carlos, presidente do Sindicom, e a gente vai falar com o Dr. Carlos, advogado condominial. Doutor, o segundo bloco foi um pedido do pessoal que nos acompanha, que a gente fizesse meio que estilo ping-pong aqui. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui para o senhor. Se o senhor fica à vontade para responder para a gente aí de maneira mais rápida para a gente engatar esse ping-pong. Então vamos lá. A primeira pergunta. Quais são os erros jurídicos mais comuns cometidos por síndicos? Não fazer orçamento e não fazer assembleias, não ter uma transparência na sua administração. Isso acontece muito. Demais da conta. Não, tem síndico, por exemplo, que atrasa até para fazer o seguro do prédio. E ignora que o seguro é uma obrigação legal. Legal, ele pode inclusive responder civil criminalmente. Conforme o artigo 1348 do Código Civil. Isso, é isso, doutor? Isso. Só tô ficando bom, hein? A modéstia. Doutor, como o síndico pode se resguardar legalmente ao tomar decisões importantes? Olha, ele tem que se resguardar o seguinte, algumas decisões só em assembleia. E a assembleia ele tem que acompanhar o edital e discutir e aprovar em assembleia. E não, às vezes, alguns síndicos têm mania de colocar assuntos gerais. Não. Se você colocar assuntos gerais, não tem poder, a forma de deliberar nada. É um bate-papo. Sim. Né? E aí, para ele se resguardar, é fazendo as coisas que ele aprovou em assembleia e ser transparente na sua administração. Em relação à ata? É importante ela ser bem redigida. Inclusive hoje, né, com os adventos, nós estávamos conversando, que muitas assembleias, né, virtuais gravar e avisar que está sendo gravado. Mesmo, eu já vi, por exemplo, vários casos das pessoas gravarem uma assembleia presencial. É importante, sabe? Ter uma ata clara, redigida e mencionar as manifestações, quem manifestou e a unidade, espelhar o que ocorre. Aí ele tem que ficar tranquilo para não cometer erro. Então, é uma coisa importante ou simples, mas está ali na ata. Ele tem que administrar conforme a convenção e o regulamento interno. Exatamente. Ele não pode extrapolar. Exatamente isso. O que o senhor diria para quem pensa em se candidatar a síndico pela primeira vez? Olha, o ideal seria que ele fizesse um curso de síndico antes, ele faça um curso de síndico, ele veja o que tem aí disponível de material e se prepare. Por quê? Ele chegar lá sem nenhuma ideia de como administrar um condomínio, ele vai ter uma gestão, às vezes, um pouco problemática. E se cercar de bons assessores, né? Ele já verificar um advogado condominialista ou a empresa que está administrando, para ver, ele tem que ter uma ideia geral do condomínio que ele quer se candidatar. Ele não pode chegar lá, quero ser síndico. E aí? Entendi. Você não está nem preparado? Eu achei que o senhor ia virar e falar assim, fuja enquanto é tempo.
Não, eu sou síndico, sou subsíndico e gosto do que faço. E advogo para condomínio. Aí pronto. E advogo para condomínio, vivo condomínio 24 horas. Aí não dá para falar, sai E fala fora. o seguinte, muitas pessoas falam, não, Deus me livre, não quero ser síndico, põe uma pessoa de fora. Não, eu gosto de ser síndico e falo, prepare-se para poder ser um bom síndico e se cerque de boa assessoria, começando da administradora ou um contador, né, que presta serviço para condomínio. Exatamente, essa é a próxima pergunta. O síndico pode ou deve terceirizar algumas responsabilidades? Não, o síndico, na qualidade de síndico, ele que é o responsável. Ele pode contratar serviços externos, igual a administradora, né? Ele pode contratar a mão de obra, mas na qualidade de síndico, por exemplo, ele não pode subrogar, passar para alguém e falar, não, você que vai me representar como... Não, algumas coisas sim, ele pode e deve terceirizar. Ele não pode ser síndico e advogado do condomínio, porque infelizmente nós temos encontrados aí síndico que ele quer ser o advogado, ele quer ser o síndico, ele quer fazer a contabilidade, ele quer cercar todos, e não pode. Inclusive a ANACOM, a Associação Nacional dos Advogados Condominialistas, prega muito isso. Não, ele não pode vender o serviço. Tá? Como o síndico pode lidar com os conflitos entre os vizinhos? Ele tem que ser um conciliador. O síndico, eu como advogado, falo, às vezes as pessoas, eu, por exemplo, vou ter uma assembleia na próxima semana, briga de condomínio. Eles vão fazer uma assembleia, contratar um advogado para poder lá mediar. Então, o que ocorre? O síndico ele tem que ser um conciliador. Ele não pode, às vezes, deixar vazar certas coisas que acontecem interno no prédio, porque não vira fofoca. Reclamação, por exemplo. Reclamação tem que ser só por escrito. Vai fazer uma reclamação por escrito. A pessoa teve um problema com o vizinho, procura o síndico. Então, manda por escrito. Por quê? Porque não vira fofoca. Porque na hora, às vezes, que a pessoa for tirar uma satisfação, ele vai falar que não falou. Então, o síndico ele tem que ser um conciliador, um mediador de conflito. Não é mandando notificação, aplicando multa, muitas vezes, que vai resolver. Ele tem que ser um conciliador. Porque conflito entre vizinhos, a cada dia, aumenta mais. No entanto, que lá os sindicatos dos condomínios, o síndico vai fazer um evento, uma programação de conciliação. Exatamente. Em quais casos o síndico pode responder judicialmente por atos de sua gestão? Um exemplo, fazer uma obra sem fazer os orçamentos, contratar um serviço sem verificar o contrato, contratar um advogado para analisar, ou a administradora analisar, porque tem muitas administradoras que analisam um contrato. Ele não prestar conta corretamente, ele fazer uma gestão danosa ao condomínio. Às vezes ele quer fazer uma obra que apareça, igual algumas pessoas no serviço público faz obra, mas esquece que ele teria que fazer uma revisão elétrica, um elevador, ele tem fuga de energia, ele tem que fazer outras coisas que às vezes ninguém está vendo. E aí ele é responsabilizado. Às vezes ele não faz o seguro do prédio. Ele não faz o seguro do prédio. Ele não é transparente na sua gestão e acaba fazendo besteira. Certo, doutor. Qual a responsabilidade do condomínio em acidentes nas áreas comuns? Quando é comprovada a negligência da administração do condomínio. Nós tivemos aquele caso recente em São Paulo, né? Que o que ocorreu lá? A criança estava num brinquedo e ele estava praticamente na superfície. Agora, ninguém procurou saber
que se aquilo estava fixado, que se foi já recebido sem uma vistoria. Então, por isso que eu defendo muito, na área do direito, uma vistoria periódica, e nós não temos aqui no estado de Minas Gerais uma lei específica para uma vistoria periódica nos prédios. Agora, então, ele vai trocar um piso, ali aquela área, teria que ter um piso antiderrapante, e ele coloca um piso liso, ele não fez ali algo necessário, um brinquedo, por exemplo, ele está com problema, ele não mandou reparar, ele pode ter problema. Por isso que muitas vezes eu, em assembleia, quando vai aprovar uma obra, eu falo, contrate alguém para poder fazer o levantamento das reais necessidades e a especificação dos materiais a serem aplicados, porque não o síndico pode ser responsabilizado. Certo, doutor. E a última pergunta desse bloco, como o síndico pode identificar uma boa administradora? Referências. Referência e referência. Ele procurar os clientes daquela administradora. Muitas vezes ele liga. Não, ele deve, às vezes, até ir pessoalmente. Agora, não quer dizer que uma administradora ela é grande, ela tem uma boa qualidade de prestação de serviço. Às vezes, o que ocorre? Às vezes, uma administradora menor, ela está ali começando com boa tecnologia a serviço. Eles dão uma atenção diferente, ensinam a fazer o orçamento ou fazem o orçamento. Eles auxiliam o prédio por todo. Então, é importante saber referências dessa administradora e a forma que ela trabalha. Perfeito, então. Dessa forma, com o nosso ping-pong, brilhantemente respondido aqui pelo Dr. Carlos, a gente chega ao final do segundo bloco e já a gente volta para o terceiro. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para Todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Mãe, clica nesse botão aqui, ó. Tá, mãe, tá quase lá. Só falta isso aqui. Agora é só você vir pagar a guia e foi. Você deve estar se perguntando por que alguém ficaria tão feliz em pagar o IPTU. É simples, porque em Nova Lima você contribui e a prefeitura investe no que mais importa, nos nova-limenses. Nova Lima, Nova Lima. Afinal, quem não fica feliz ao saber que 5 novas escolas vão ser construídas e 28 reformadas, com a inauguração do Centro de Imagem no Hospital Nossa Senhora de Lourdes, com o lançamento do programa Bem Cuidar, com a implantação do botão de pânico, com mais de 22 mil pontos de iluminação pública modernizados com lâmpadas de LED. É tanta coisa boa sendo feita pela Prefeitura de Nova Lima que contribuir com o IPTU deixou de ser obrigação por aqui. Virou a certeza de mais qualidade de vida para todos. Baixe a guia no Nova Lima App e, em caso de dúvidas, ligue para o 156. Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Dengue,
Zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Voltando aqui para o terceiro e último bloco do programa Visão Condominial com o Dr. Carlos. Doutor, polêmica. Uai. Não podia deixar de ser, né? Uai, vamos ver qual que é a polêmica. Carro elétrico. Como que o senhor recomenda, né? O que o senhor recomenda que deve ser feito caso venha ali a solicitação para o síndico, né? Ah, comprei um carro. Porque é assim, ele não fala assim, estava pensando em comprar um carro. Isso. Comprei um carro elétrico, como é que eu vou fazer? Não posso ficar sem carregar meu carro elétrico, né? O que o síndico deve fazer? Ele procura o condomínio. O síndico tem que fazer o quê? Ele aprovar em assembleia uma consulta a um profissional para ver a carga elétrica, para ver se a carga elétrica do prédio suporta um carregador. Porque o que tem acontecido em muitos prédios... chama o amigo do amigo que é eletricista para poder pôr a tomada. E não é assim. Tem que ver se a carga do prédio suporta. Aí a Assembleia autoriza e vai fazer-se o estudo da carga do prédio. Igual tem prédio, por exemplo, que não pode pôr ar-condicionado, que não é que vai enfeiar a fachada, não. É que a carga elétrica não suporta. Então o carro elétrico fez o estudo aí que aprova na Assembleia. Agora, porque tem vários tipos de carregadores, né? Tem o portátil, tem o individual e tem algumas empresas que hoje, inclusive, elas têm um carregador coletivo. Você vai lá, põe um cartão, carrega e tudo. Mas isso aí é o seguinte, põe 1, 2 torres, e isso gera também um custo mensal. Então, carro elétrico nos prédios hoje, tem pessoas que, eu tenho notícia, por exemplo, que colocou e falou, não, eu sou o síndico. É mesmo? Peraí, não é porque o seu síndico... E colocou. Outras pessoas querem colocar sem autorização do condomínio. E não pode, porque tem orientações que tem que puxar da entrada da energia e tem uma medição individual para aquela pessoa. Né? Ela sai da energia comum e vai e faz o carregamento do carro e ele tem ali um medidor automático, que é feita a leitura mensal e ele paga junto com a sua taxa de condomínio. Então, o carro eletrônico, por exemplo, quando instalado sem cumprir as autorizações, agora nós tivemos uma decisão recente em outro estado, que a pessoa colocou sem autorização, o condomínio foi à justiça e teve que tirar. Olha, que transtorno e vergonha, né? Sim. Porque tem gente que se acha o seguinte, não, eu vou puxar do meu relógio, peraí, mas a carga do prédio é única. Eu puxo e você puxa. Peraí, mas só podia para um carro, vai sobrecarregar lá. E às vezes a carga do prédio nosso, é um prédio antigo, não suporta. Ou mesmo prédios novos que não foram preparados para aquilo. Então, por isso é que é importante aprovar em assembleia, fazer o estudo da carga elétrica. Às vezes você tem que fazer um aumento de carga para o prédio. E não é uma obra que tem um custo inexpressivo, tem um custo expressivo. Então tem pessoas, por exemplo, que falam, não, eu não tenho um carro elétrico e nem quero ter. Não quer hoje, né? Não quer hoje, mas leva para uma assembleia para poder deliberar sobre o assunto.
porque você tem que fazer uma infraestrutura toda, ou às vezes aumentar a carga, ou às vezes fazer a estrutura, porque é um carregador por vaga, que à medida que vai colocando carregadores, vai aumentando o tempo de carga. Então, o carro elétrico tem dado muita polêmica nos condomínios, e tem pessoas que acham o seguinte: não, vou ligar no meu relógio e pronto, acabou. Não, peraí. Mas a entrada de energia do prédio é única. Sem fazer estudo da carga elétrica. E o papel do síndico, né, é exatamente garantir segurança. A segurança, e que todas as unidades tenham a mesma condição que a primeira. Então, se a gente tem lá um prédio com 48 unidades, e aí a primeira pessoa comprou, a função do síndico, né, é garantir que, quando o 48º quiser colocar, ele tem a mesma garantia que foi dada ao primeiro, não é isso, doutor? Naturalmente. É um condomínio ali, propriedade em condomínio. Você não, até na sua casa você vai ter que ver se comporta ali a entrada, se for um local mais antigo, você não pode chegar e ligar e criar a tomada. Não, é um condomínio. E agora, infelizmente, a gente tem visto que algumas pessoas eles fazem igual você chegou a até comentar, né? As pessoas falam assim: eu vou comprar um carro. Não, eu já comprei e tenho que carregar meu carro. Comprei agora. Eu conheço muitos casos aqui, nós temos notícias, que o prédio não aprovou, a pessoa está indo no shopping, nos postos de carregamento, porque o prédio não aprovou, diz que não vai aprovar, não vão ratear a adequação, porque o prédio não comporta. Então, quer dizer, é um assunto novo em que já tem pessoas, é o seguinte: vai carregar o carro? Vai no shopping e carrega. Mas o prédio não vai fazer uma adequação para agradar aquele proprietário de carro elétrico. E agora uma opinião pessoal. O carro elétrico já morreu algumas vezes aí, né? Vinha, começava, parava. O senhor acha que agora é um caminho sem volta? Ou que ainda existe a possibilidade daqui a uns 2 anos? Olha, o pessoal está comentando muito, né? Comentando, eu não tenho carro elétrico até o momento, mas o que ocorre? Eles falam que depois de um certo tempo de uso, a bateria quase que é o valor do carro. Dizem, eu nunca pesquisei, porque eu não me interessei. Eu informo para o senhor, para um carro de 200 mil, a bateria custa R$62 mil. Mas, você vê, o uso daquele carro... Em média, às vezes... 8 anos. Oi? Em média, 8 anos. 8 anos. Se você usou muito aquele carro, às vezes compensa. Compensa. Você não vai perder o carro de 200 ou 200 e poucos mil reais por causa de 60. Porque tem carros aí que a pessoa gosta tanto do carro que todo dia vai na oficina que não é especializada, e a hora que se ele somar em 8 anos, às vezes ele gastou 62 mil de uma bateria. Entendeu? Então, o que ocorre? A manutenção. Então, eu acho que o carro elétrico está tendo uma polêmica do espaço para guardar, que algumas pessoas são resistentes, que para apagar em caso de incêndio, que aconteceu o caso daquela bateria que estourou em elevador, bicicleta elétrica que já pegou fogo, mas tem outros casos, por exemplo, que as pessoas tomaram cuidado, e alguns países dizem que não pode colocar em local fechado o carro elétrico, tem que colocar numa vaga. E aí, cada dia com menos espaço, então, quer dizer, você tem que achar uma tecnologia também para poder banir o incêndio. E eu acredito que, por agora, não. Agora a tendência só está... Nós temos uma montadora estrangeira que montou, inclusive começou a produzir agora recente, né? E é uma empresa que mais está vendendo carro. Dizem que uma outra montadora estava desistindo de carro elétrico, mas foi só boato de internet. Então eu acredito que o carro elétrico ele ainda vai perdurar por muito. Eu acredito que as pessoas têm resistência
na novidade. Agora, consulta para carro elétrico, lá, eu constantemente... porque tem um carro, 2, e tem prédios que, infelizmente, o síndico não está tomando as devidas precauções para evitar problema. Porque depois, se tiver um incêndio provocado lá por causa da má instalação, o seguro vai nas excludentes e vai falar, peraí, não teve um estudo, eles podem todos saírem perdendo por negligência daquele administrador. Ou administrador, quando falam, né? Os dois. Então, é importante se precaver, mas volta, por enquanto, não. A tendência está sendo só aumentar. E a cada dia nós estamos vendo que tem empresas aí que estão fazendo ofertas boas para quem tem interesse. Você vê que tem plataformas de aplicativo que está dando, inclusive, um desconto especial para as pessoas que queiram trabalhar com o carro. Isso é importante. Já tem uns caminhões elétricos de entrega, né, várias empresas têm ônibus elétricos. Então, olha o investimento que está ocorrendo para ter um retrocesso rápido. E eu acho que vai aumentar. Eu não sei se o senhor sabe, Minas Gerais isentou carros elétricos, híbridos, fabricados por uma única montadora. Isso eu achei errado, mas é uma opinião pessoal minha. Por uma montadora de Minas Gerais. Os carros que forem fabricados em Minas por essa montadora, eles são isentos de IPVA. É praticamente uma reserva de mercado. Ele pode falar, vamos incentivar a indústria mineira, mas é desagradável. E aquela que monta lá na Bahia, né? Entendeu? Pois é. No Rio de Janeiro ou São Paulo, aí ela fica prejudicada. Para vender o carro aqui, o consumidor de outra marca vai ter que pagar mais caro. Então, quer dizer, é quase que uma reserva de mercado. Agora, então, o que ocorre? Vai faltar, sim, igual já está faltando em alguns países, tomada, carregadores, porque aqui a resistência em algumas cidades ainda é grande, não tem nenhum carregador rápido. Você vai para uma determinada região, se seu carro não for híbrido, você não consegue carregar. Se for 100% só elétrico, você não pode, você tem um limite. Eu vi uma exposição de um carro que estava num shopping, falou, não, isso é carro de cidade. É carro urbano, tem isso mesmo. É carro urbano, você não pode viajar com o carro. Por quê? Porque ele tem um limite. E aquele limite não dá para chegar em outro lugar. Não dá. Carro de cidade. Exatamente. Né? Carro urbano. Então, por isso que eu acho que vai faltar, e já está, em breve, faltando tomadas para carregar os veículos. É um caminho sem volta, né? Eu penso, o doutor Carlos, pelo que eu vi, pensa da mesma forma. E aí é importante uma coisa, doutor, que foi a primeira coisa que o senhor disse: o síndico precisa convocar uma assembleia para que esse assunto seja debatido. E aí, falando já da gestão condominial, o que é importante? Como que o síndico deve convocar uma assembleia bem convocada para que ele não tenha problema com qualquer situação assim? A redação do edital é muito importante, porque às vezes tem síndico que tem dificuldade na redação. Ele conversar com o conselho, conversar com o administrador, antes, não fazer aquele edital no fogadilho, para fazer uma assembleia véspera de feriado, para fazer... Não, ele tem que ter um cuidado para convocar corretamente uma assembleia, não nessas vésperas de dias festivos, para não ter quórum, né? Eu sempre incentivo o seguinte: uma boa redação, porque você tem que discutir na Assembleia só o que está em pauta. Não evitar também aqueles editais com inúmeros itens que pode se prolongar e não dar tempo, que as pessoas cansam da Assembleia e aí chega uma meia dúzia ali, aprovam coisas que às vezes vão contra os interesses de outros, mas eles não ficaram. Então eles têm que respeitar a deliberação. Isso é muito comum.
Acontece demais, principalmente quando tem aumento de alguma coisa. Não, quando tem aumento, eles vão e não ficam para usar. Então, o aumento, às vezes, é bom até colocar o último item. Mas eu vou falar com o senhor uma coisa de experiência. O número de pessoas que entram em contato com a administradora reclamando do aumento, por vezes, é maior que o número de pessoas que participou da Assembleia. Isso. Eu falo o seguinte, você vai num prédio aí, às vezes, com mais de 100 unidades, já aconteceu, né, como advogado de condomínio, né, condominialista, eu fui no prédio, tinha 15 pessoas, assim, normal core hoje tá bom. Eu falei, mas tá bom? Aqui vem 5 pessoas, 6, num prédio de mais de 100 unidades. Sim. As pessoas, eu sempre falo com os síndicos que procuram, eu como advogado, né? Não, faça uma boa divulgação do edital e convide as pessoas, porque eles vão ter que respeitar as deliberações. Já que ele vai ter que respeitar, então ele vai à Assembleia, tudo, porque depois fica cercando as pessoas no corredor. Como é que foi? Como é que não foi? Não, está na ata. Isso. Depois você pega uma cópia da ata, né? Porque às vezes a administradora publica no site, sim, você lê a ata e acabou. E você não tem... Porque as pessoas querem reclamar, mas não querem contribuir. Hoje, por exemplo, um síndico, muitas vezes, ele quer discutir ali uma economia. Né? Eu falo que em assembleias, né, a gente que vê muito, ele quer contratar uma empresa de energia com desconto fixo, não até tanto, mas um desconto fixo. Ele não vai e fala, mas a outra dava uma condição diferente. Mas por que você não foi na Assembleia e sugeriu? Exatamente. Né? Eu devia trocar de administradora. Mas por quê? Porque o prédio da minha mãe, do meu primo, de um parente, está na outra. Não é isso. Você vai na Assembleia e justifica o porquê. Porque, às vezes, gera um custo para dispensar um funcionário, por exemplo, porque ele não vai com fala que o funcionário não é simpático, cria casos com gente à toa. Então, por isso é que o síndico, para ter sucesso numa Assembleia, ele tem que ter uma boa assessoria antes de convocar a Assembleia. Exatamente. Bom, a gente chegando no final do programa aqui, doutor, queria que o senhor fizesse aí as considerações finais, já agradecendo de antemão a sua participação. E vai até aparecer os dados ali pra gente, pode... Sim. Olha, eu agradeço novamente a gentileza do convite, a simpatia do apresentador, pessoa que eu admiro muito, né? Já esteve nos prestigiando lá no Dia do Síndico e espero encontrá-lo lá novamente esse ano. Vou cobrar a sua presença. Não, pode cobrar. E pode entrar em contato com o Sindicom através do Instagram, né? Facebook. Está aparecendo lá. O Instagram. Né? O Instagram, o Facebook, né? Ou até por telefone 3281-8779. Nós temos lá orientação jurídica, um tira-dúvida. Muitos síndicos ligam para poder acompanhar a Assembleia, sabe como é que já foram as deliberações, e pedir uma orientação. Nós estamos localizados na Rua Guajajaras, 715, no bairro de Lourdes, sala 603, em sede própria. O sindicato patronal trabalha de forma muito enxuta. Então, às vezes é bom ligar antes para poder tirar uma dúvida, e presencial também será um prazer. Sim. E não deixar de comparecer nos nossos eventos, que é sempre voltado para a categoria e sem custo. Com certeza. Então é isso, agradecendo aqui mais uma vez a presença do Dr. Carlos, agradecendo o pessoal que nos assistiu até agora. Daqui a 15 dias a gente volta e é isso. Um abraço para todo mundo.